Rafael, você disse que atende em consultório, nós conversávamos aqui, atende casais no seu trabalho, fazendo terapia de casais há 8 anos. Então você já deve ter visto de tudo, inúmeros motivos que levam os casais a ter seus relacionamentos danificados. Alguns conseguem voltar, alguns superam, alguns conseguem perdoar, outros não, e vão te procurando. O que que geralmente faz com que o relacionamento conjugal fique estremecido? Qual é a causa que costuma levar os casais a você? Se eu olho enquanto sintoma, via de regra, talvez o caso mais comum que eu atendo é o caso da traição, Uhum. vício em pornografia. Isso tem muito, né? Muito, muito. É uma doença que tem se alastrado, cara. Você tem hoje uma média de idade dos homens sendo apresentados à pornografia nos 6 anos. É. 6 anos de idade. Meu filho tem 8, eu não consigo imaginar ele tendo acesso a esse tipo de perversão, né? Então você imagina o tipo de marido que isso vai produzir, o tipo de esposa que isso vai produzir. E hoje a realidade é muito dura, cara. Eu me lembro quando, em 2015, eu abandonei as Forças Armadas. Eu fui tenente durante 6 anos, né? Primeiro tenente do Exército. Eu abandonei o meu cargo, ainda tinha 3 anos como temporário, para ajudar famílias. E eu me lembro que foi assustador, porque eu pensei que eu ia ajudar um casozinho de discussão, de briga aqui, outro ali, mas a realidade é muito grotesca. O último censo do IBGE revelou que os casamentos brasileiros estão durando 13 anos. Agora você pense, né, que você ainda tem casais de velhinhos, por exemplo, que jogam essa média lá para cima. Meu avô fez, meus avós, né, já falecidos, eles fizeram boda de ouro, cara. Eu fui nas bodas de ouro. 50 anos, 50 olha anos só. de casado. Hoje em dia você não tem mais isso. Eu tenho meus avós por parte de mãe, eles têm 58, eles vão fazer Que 60, coisa bodas de linda. diamante. Quer dizer, olha só, esses casais estão jogando a média para cima. Se ainda com esses casais vivos o censo revela uma média de 13 anos, a realidade dos modernos É muito menor. muito pior. E eu vejo isso na prática. Casamentos com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, que são completamente destruídos. Faz por uma festa infidelidade. linda, um ano, 2 anos Tá depois, pagando acabou. ainda. Tá pagando ainda e já tá separando. É muito triste, né? Muito triste. Você olha para as famílias hoje e vê que não só essa coisa da sexualidade, da traição, mas existe uma liquidez dos amores. As pessoas já começam o casamento sabendo da possibilidade de que vão terminar, né? Isso aqui tanto é que tem aquela Vou ver coisa... qual é, vou ver qual é. Tanto é que tem aquela coisa de amar mais os filhos, né? Eu amo mais meus filhos porque eles vão ficar aqui. Então, vamos falar sobre isso, cara, que isso é uma pauta que é sempre polêmica. Eu não sei por que ela é polêmica, porque quando você... Não deveria ser. Porque quando você para pra, sabe, pensar a respeito do assunto, ela faz sentido, né? Por quê? Devemos amar mais os nossos filhos ou os nossos cônjuges? Cara, Diz isso aí. não deveria ser polêmico. Né? O fato de eu amar mais a minha esposa do que os meus filhos é óbvio. É tão lógico. Né? Talvez para nós cristãos que temos contato com a palavra de Deus, isso seja mais explícito. Mas qualquer ser humano deveria chegar a essa conclusão. Né? Você saiu do núcleo familiar dos seus pais, você não está mais lá. Hoje você mora com uma pessoa que é muito mais importante no seu coração do que os seus pais. Os seus pais ficaram lá. Agora você está construindo uma outra história. Óbvio que você ainda os ama. Óbvio que você ainda tem contato com seus pais. Mas existe uma pessoa que se tornou uma só carne com você. Então, quando você tem seus filhos, você os cria, você tem que ter em mente que eles vão fazer exatamente o mesmo movimento. Eles vão sair da sua casa. Que eles são frutos desse amor, inclusive. Exato, eles são uma consequência menor desse amor maior. Eles são os frutos de uma grande árvore. Aí você simplesmente diz assim, não, eu gosto mais das maçãs do que da macieira. Deixa a macieira se quebrar e eu vou ficar com as maçãs. Você ama mais os frutos que a própria árvore, né? De repente eu pego essas maçãs aqui e vou pra uma laranjeira daqui a pouco. Não faz troca sentido. a árvore. Não faz nenhum sentido. Então, o que nós temos que ter em mente é o que é o núcleo familiar. Seus filhos farão um movimento de sair desse núcleo e constituir um novo. Então, na hierarquia dos amores, o cônjuge vem primeiro. Ele vai ficar com você até a morte num casamento forte, né? Aí as pessoas costumam dizer assim, não, mas são amores diferentes. É possível eu amar os filhos e o cônjuge da mesma forma, porque são amores distintos. E é mentira isso. Né? C.S. Lewis escreveu certa feita um livro brilhante chamado Os 4 Amores. Ele fala do amor filéu, estorge, eros e ágape, né? E ele fala que nosso coração sempre obedece hierarquias. Né? Nosso Senhor Jesus falou, né? Quem não ama mais a mim do que pai, mãe, filho, esposa, não é digno de mim. Por quê? Porque ele sabia que o coração sempre escalona amores. Você sempre vai amar mais um ente ontológico do que o outro.
E nessa hierarquia, o cônjuge deve vir primeiro, antes dos filhos. A ordem é: eu amo ao Senhor Deus Criador. Depois do Criador, eu amo o meu cônjuge, que é uma só carne comigo. Os meus filhos não são uma só carne comigo, caramba. Os meus filhos não têm intimidade comigo que minha esposa tem. Depois do cônjuge, aí sim. Aí vem os meus filhos que saíram de dentro de mim, que precisam do meu zelo, do meu cuidado, da minha criação. Aí você percebe que isso é tão lógico. E até para os filhos, cara, isso é importante. É de pesado, ver, né? Para os filhos, porque se você fala, não, eu amo mais você, o seu irmãozinho e tal, vira até uma disputa de, quem que ama mais e tal. Total. Não, eu amo mais a sua mãe, meu filho. Entendeu? Total. A sua mãe, e até pro filho olhando de um ponto de vista, né, de hierarquia, assim, né? Nossa, então meu pai ama E muito os dois a minha mãe. estão por mim. Sim, né? sabe? Se sente, E eles se tornam capazes de reproduzir isso e construir um casamento forte, né? Porque quando você ama mais o filho do que o cônjuge, você faz mal para o filho. Você faz o filho se perceber no centro do universo. Você cria um filho que percebe o seguinte: poxa, eu era prioridade no coração do meu pai em detrimento da minha mãe. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa no casamento dele, e o pior, ele vai ser aquele famoso caso, o clássico caso do marido que não rompeu o cordão umbilical. Ele era tão priorizado, endeusado, Édipo, idolatrado pela mamãe, que ele vai casar com uma pessoa que não vai fazer a comidinha dele do jeito que ele gosta, etc e tal. Ele vai se tornar aquele marido doentio, moleque, mimado, infantilizado, que está casado, mas todos os dias vai para casa da mamãe. Só gosta da gema molinha da mamãe. Né? Ele... Brigou com a esposa, ligou pra mamãe. A mãe é a interventora das discussões conjugais. Por que isso? Com certeza, quando você vai olhar na raiz, foi uma mãe que amou mais os filhos do que o cônjuge.